Tudo bom, amores? Muito parabéns para você que chegou aqui com 60 dias, né? Ou o momento que você, por alguma razão, veja esse vídeo. A intenção desse vídeo, meus amores, é fazer com que vocês sempre lembrem do que é dito, né? Na verdade. E eu percebo, né, que às vezes eu passo 30, 40 minutos repetindo essa mesma coisa que eu vou fazer agora para um paciente, mas às vezes não é válido porque acaba ele esquecendo logo na primeira passada na esquina. Então, o que é importante é a gente lembrar de algumas coisas, porque você está somente no início do tratamento, né? Uma longa jornada vem pela frente e é importante você relembrar de algumas coisas. Então, nada melhor do que um vídeo que a gente pode rever novamente, tem ali, né, gravadinho, do que uma consulta que possa você, por alguma razão, esteja preocupada com o horário ou com alguma outra coisa e não ouça, né? Ou então não lembre de algumas informações, porque também são muitas, eu entendo. Então, foi a maneira que eu achei que mais vai ajudar vocês aí ao longo dessa jornada. A gente manda sempre um lembrete chamado não esquecer, né? Mas, mesmo assim, esquece. Por isso que eu vou destrinchar e de forma mais clara falar cada tópico do que descreve ali naquele arquivo, vamos dizer assim. A primeira coisa do arquivo que fala lá sobre estagnação de 90 dias, né? Como a gente fala em algumas consultas, a estagnação, ela não é do tratamento. O nosso organismo com 90 dias, ele já entra no efeito chamado platô, que é de estagnação. Isso serve para qualquer coisa que a gente use. Vou dar um exemplo do shampoo, que eu sempre gosto de dar, porque toda mulher vai lembrar disso. Então, assim, a gente passa usando shampoo, seja lá qualquer, o mais maravilhoso, o mais caro que você comprar da vida e mais amar. Passou de 90 dias, ele já começa a não surtir o efeito lá, como foi no início, né? Porque o seu organismo, ele acabou acostumando com aqueles nutrientes. E ali acaba no efeito platô de estagnação e seu organismo, seu cabelo, ele não reage mais como antes. Aí a gente troca o shampoo e aí, por incrível que pareça, se a gente trocar por mais baratinho que seja de mercado, o cabelo vai dar um glam novamente. Porque é um outro nutriente, um outro estímulo. Pronto. Espero que você tenha entendido aí, pra gente agora começar a falar do tratamento. Para que isso não aconteça no tratamento, a gente tem algumas regrinhas que são os lembretes, né? A primeira delas é o seguinte: a gente fala na consulta inicial o seguinte: o nosso tratamento ele não tem ácidos, porém, isso tem lado bom e lado ruim, como tudo na vida. Lado ruim é que a gente não tem potência de ácido, então a gente vai ter que compensar a quantidade do skincare, dos produtos, em vez se a gente estivesse usando o ácido, né? Então, se a gente for comparar um produto com o outro, o ácido, você sempre coloca muito pouco, mas o nosso produto tem que ser o inverso, porque já que não tem ele, a gente tem que compensar. Então, é uma das estratégias. Por isso, seu skincare, ele sempre tem que durar um kit, um diurno e um noturno, por 30 dias. É quando a gente tem a noção que você está seguindo direitinho o tratamento para que ele responda e para que ele freie algumas ações que vão acontecer com você, certo? Então, assim, se você chegou com 60 dias usando menos do que isso, já está aí errado e a gente poderia ter um avanço melhor. Então, com 60 dias, aquelas pessoas que conseguem usar 2 kits e aquela que não consegue usar, com certeza vão ter ali uma diferença de qualidade de resultado, certo? Então, o skincare, ele sempre vai ter alterações. Então, você pegou uma formulação de início, com 60 dias você pegará outra, com outra 60 mais outra. Os ativos, eles podem mudar, modificar, ou o percentual pode modificar, ou o veículo, tornando esse ativo aí, às vezes, diferente, uma cor diferente, um aspecto, um mais fluido, outro mais concentrado, um mais branquinho, outro mais amarelado.
Enfim, são várias alterações que acontecem justamente para que seu organismo ele não reconheça, certo? Então, você tem que ter base, não é agora no início, é sempre. Meu skincare ele tem que durar 30 dias e isso deve ser lá seguido, né, como estratégia. Toda vez que você inicia, você tentar ali se basear com o tempo que você termina. Agnes, estou ultrapassando de 30 dias. O que acontece? Você, até os 18 meses, lembra, você não tem nada de controle nenhum, né? A gente está brigando contra um organismo de anos, que ele é muito inteligente e que ele tem vários motivos para aflorar, né? Para aparecer, vamos dizer assim. Então, o que seu skincare, ele é um freio dessas ações que vão acontecer, né? Então, por isso que a gente tem que corrigir de imediato essa questão da quantidade. Então, eu vejo muitas pacientes, principalmente as mais antigas, pecando nisso, porque acaba conquistando uma pele que deseja, ou até não, né? Porque às vezes nem conquistou a pele que deseja, porém ainda continua com os hábitos lá do início. E aí, continua colocando uma quantidade pequena, né? E essa quantidade, amores, não vai penetrar até a última camada. Então, o que tiver superficial, claro, vai reagir. Mas o que tiver aquele melasma no grau 2, grau 3, ele já não vai tão reagir, ele não vai reagir tão bem quanto se você usasse com uma quantidade maior, certo? Outra questão importantíssima, que eu sempre falo em revisão, é o seguinte: você sempre terá instabilidades. O que é isso? Você sempre terá, volta e meia, esse melasma querendo aparecer, o escurecimento novamente. Isso já acontece com você, amores, sem tratamento. Então, eu sempre falo isso também. E já falei, já fiz até um vídeo aqui falando sobre isso, né? E coloquei lá no Instagram. Que tem pacientes que, quando acha que o melasma está aparecendo, começa a se desesperar, dizendo que o tratamento não tem mais jeito, que o tratamento não está mais fazendo efeito, que aí começa a se desesperar e abandona, ou começa a se desesperar e a sua expectativa, o seu pensamento começa a diminuir pelo tratamento, porque você achava que o tratamento ele não poderia, mesmo você fazendo certinho, voltar com esse melasma em algum momento. Então, vamos corrigir o nosso pensamento em relação a isso, olha. Eu sempre falo em relação, eu sempre gosto de dar exemplos práticos para que a gente entenda um pouco melhor, certo? Então, eu sempre falo em relação da máscara, desse momento que a gente está vivendo do Covid. A máscara, ela é uma proteção, ela é uma prevenção. Não quer dizer que você esteja com máscara, está imune, né, de não pegar Covid. Então, eu conheço várias pessoas que super se cuidaram, inclusive nem saíram de casa, e quando saiu de máscara, saiu com álcool, saiu e infelizmente pegaram o vírus. Porque a máscara, ela não é uma garantia de ela não pegar, entende? Então, a indústria não vende, ó, use a máscara, né, e você tá ali protegida e não vai pegar Covid. Não é assim, infelizmente. Da mesma forma que acontece em relação aos produtos, né? Nenhum produto do mercado e nenhum tratamento do mercado pode garantir que esse melasma não vai voltar. Por quê? Vamos relembrar. Temos 4 motivos para você ter e para você piorar com essa mancha, certo? E, infelizmente, esses 4 motivos andam com a gente todo dia. E quando a gente destrincha esses 4 motivos, ele vira 30. Então, é muito, sim, delicado falar disso, porque está no nosso organismo, lembra? Ele é de defesa, é uma célula que a gente está fazendo com que ela durma, ela não está morta. Vamos relembrar algumas coisinhas do que eu já falo lá do início. Então, é muito difícil você manter, principalmente nesse início, essa célula adormecida por completo, porque ela é provocada a acordar o tempo inteiro. Claro, a gente pode prevenir, a gente pode frear, a gente pode perceber algumas ações, mas a gente não pode bloquear realmente ela de não voltar, porque ela não morreu, certo? Então, vamos lá pela primeira causa, né, que a gente sempre fala, da exposição solar. Mas lembra que essa célula, ela não sabe diferenciar do que é exposição, do que é uma temperatura e do que é uma luz visível.
Quem trabalha no computador, de agora para sempre, é uma obrigação, mesmo você em tratamento ou não em tratamento, é importante que você sempre fique com um protetor com cor, porque é uma barreira física maior, né? Então, você precisa estar ali e corrigindo, né? Se observando em relação aos horários que você reaplica. Porque tem isso também, não adianta você reaplicar e aí passa 3, 4 horas. Passou de 3 horas, você já não tem mais proteção, você só tem a cor, certo? Então, se algum momento acontecer isso, saiba que você está vulnerável. Outra questão, essa questão de temperatura, seja ela de qualquer fonte, meus amores, cabelo, cozinha, banho quente, eu até botei lá um meme, né, esses dias. E para minha surpresa, muita gente não sabia da temperatura, né? E é uma coisa crucial, porque quando você está em um lugar muito quente, seja lá em qualquer esfera, o seu organismo, essas células, entendem que você está em perigo pela ação termogênica do seu organismo. Então, aquece interno e aí você vai começar, ela vai querer começar a acordar e começar a produzir o pigmento. Toda vez que você visualizar essa mancha querendo voltar, nada mais é que essa célula produzindo ali, despertando para produzir um novo pigmento, novas moléculas de melanina, certo? Aí é só uma questão. Aí vem a questão hormonal. Hormonal, já sabemos que gestação, anticoncepcionais ou qualquer terapia hormonal. Eu faço reposição, eu uso DIU, eu uso... Toda vez que você fizer a interrupção ou introdução dessas terapias, seja qualquer, oral ou chip ou injetável, qualquer, você terá alterações, sim, em relação ao seu melasma, porque você vai ter aí alteração entre os nossos dois hormônios femininos, estrógeno e progesterona. Outra questão da endometriose, a questão de ovário policístico, a questão de tireoide. Então, você, às vezes, já tem tireoide, já toma medicamento para tireoide. Se você tiver um desequilíbrio dessa tireoide, com certeza vai afetar também no seu melasma, certo? Isso não é agora, para sempre. Outra questão é a questão da ação inflamatória. Pronto. O que é ação inflamatória? Tudo que vem agredir externo. Então, qualquer procedimento estético que você venha fazer, que venha agredir, ocasionar uma inflamação, seu melasma vai voltar e sua célula vai acordar e vai começar a produzir pigmento, consequentemente, a sua mancha ficará visível. Então, eu não aconselho o paciente, até recomendava, até apareceu um caso de uma paciente que fez fio de tentação e apareceu com ação inflamatória terrível. Nunca tinha visto isso na vida. Mas, já que aconteceu com alguém, o que é que eu oriento ao paciente? Evite qualquer tratamento esse que venha ocasionar estímulo. Então, bioestimuladores ali, ele vai começar a criar estímulos e é um antídoto diferente, um corpo estranho no seu organismo, seu sistema de defesa vai querer atacar aquilo dali, certo? Porque ele está estimulando aquela produção de colágeno acerbada, né? Então, é como se estivesse potencializando isso 10 vezes mais do organismo, ele vai sentir um desequilíbrio. A questão de botox e preenchimento, menos mal, tá? Porque é mais subcutâneo e ali é menos mal, a depender, claro, do procedimento que você venha fazer e que você não tem intercorrência, claro. Mas são tratamentos mais tranquilos que você, a partir de 60 dias, já pode realizar, certo? Agora, bioestimuladores, lasers, de qualquer tipo, meus amores, vai influenciar, certo? Então, o que a gente não faz a indicação é que você não realize nada na face nesse período de 18 meses. Após 18 meses, você muito certinho, ganharemos resistência. Isso que eu quero que meu paciente ele ganhe. Então, uma coisa muito importante. Deixa eu terminar as 4 fases. Então, já falamos do hormonal, já falamos da exposição solar, da ação inflamatória e agora o último, que é, lembra aí,
exposição solar, até eu esqueci, exposição solar, ação inflamatória, hormonal e emocional, pronto. Então, entenda como é delicado falar dessa mancha, né? No dia que você não dorme bem, no dia que você está estressada, se você sofre com ansiedade, se você toma antidepressivos, você nunca ou muito pouco ficará com essa mancha invisível. Porque, lembra na nossa consulta lá, explicativa, dentro da célula existem vários receptores, né? E essa questão hormonal e emocional tem 2 starts, então é a função mais potente para produzir esse pigmento, por isso que a gente não controla, né? E é por isso que hoje, né, vamos falar, há 60 dias atrás, você sem tratamento algum, você já tinha essa estabilidade de dia mais escuro, dia mais claro, dia escuro, mais claro. Essa é a vida de quem tem melasma, porque essas associações internas entre hormonal e emocional são gatilhos muito fortes que seu organismo vai sentir desequilíbrio e vai produzir. São células de defesa, meus amores. Então, a gente não vai conseguir bloquear tão facilmente ou fazer que ela entenda tão facilmente um novo controle. Porque entenda, você tem quanto tempo de melasma? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, é a memória que seu organismo tem. Então, a gente está recriando uma nova memória, e isso é um dado científico, não sou eu falando. A partir de 18 meses, recriamos uma nova memória a partir do nosso hábito. Então, se você permanecer bonitinho, sem quebrar, sem interromper, mais sucesso você terá para começar a controlar essa mancha, certo? Então, outra questão da ação inflamatória aí que eu acabei pulando, né? Mas não deixa de ser importante, porém, vou deixar uma ressalva aqui. É uma coisa que eu não gosto muito de falar em rede social, porque pode influenciar algumas pessoas, né? Ou então outras pessoas podem entender com a má interpretação. Existe isso. Então, primeiro lugar de tudo é a nossa saúde, concorda? Sem ela, não tem porquê, a gente nem vive, né? Então, às vezes acabei de receber nesse instante aqui no WhatsApp de uma paciente que tem que passar por um tratamento, onde ela vai ter que tomar alguns nutrientes, algumas vitaminas e tudo, e ela estava preocupada, porque assim, ela falou que foi no endocrinologista, percebeu que ela estava com um problema, então perceba, ela está com um problema. E ela precisava usar esses nutrientes aí, porque faz parte desse tratamento que ela tem que fazer. Sabemos que sim, temos antibióticos, temos algumas vacinas, temos algumas doenças. Não é algumas doenças não, amores, é uma simples febre. Vai afetar o seu melasma. No dia que você tiver com febre, eu espero que você não se olhe no espelho ou, consequentemente, aqueles dias ali, desde que você não interrompa o tratamento, né? E aí você vai ver, sim, piora. Mas o que eu quero dizer? Vai ter momentos na sua vida que você vai ficar doente, infelizmente. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar fazer uma reposição hormonal, vai ter momentos na sua vida que você vai precisar de um antibiótico, de um medicamento que vai afetar o teu melasma, com certeza. Mas o que é mais importante? É a sua vida ou o melasma? Porque o melasma, a gente dá um jeito depois. Se esse melasma ele voltar como de início, como você veio, aí tem que fazer tudo novamente. Se seu melasma tiver inconstâncias, hoje mais claro, amanhã mais escuro, aconteceu alguma coisa com você, isso apareceu mais escurinho, a gente tem como brigar com isso, certo? Mas com sua saúde, amores, é crucial. Então, eu evito falar certas coisas, né, na internet, porque se eu falar assim, imagina, ó, antibióticos, vacinas, terapias hormonais, tudo prejudica o teu melasma. Então, não use, sim. E se você precisar usar, né? Então, em primeiro lugar, é a gente ter a nossa consciência e fazer o que pode ser feito. E pasmem, né? Muita gente pensa em não tomar vacina, muita gente pensa em não tomar antibióticos porque sabe que vai prejudicar o melasma. E isso é muito triste, né? E a gente vê como isso afeta psicologicamente a nossa vida, né? Por completo. Então, eu tô aqui para ajudar. Eu quis fazer esse vídeo para deixar gravado, para todo momento que você tiver dúvida, você possa recorrer até ele,
tá? Algumas coisas vão falar presencial, para a determinado momento que eu veja a sua pele, que eu perceba como foi esse estímulo de início. E uma coisa muito importante, o início desses 60 dias, tem muitas mulheres, sim, que ficam já sem mancha alguma, né? 100% invisível. Tem outras que não, certo? E a gente não tem lá como dizer, olha, isso aí não é melasma mais, então não é isso. Então, não foi o tratamento não vai resolver. A gente só tem como saber o que é mancha e o que não é mais mancha do melasma. Lembra a nossa explicação lá dos 2 comparativos de mancha 100% limpa e a outra que ficou sombreada? Quando chegar os 120 dias, que é e desde que não exista quebra e que você ao máximo tente aí seguir as recomendações, né? Porque essas recomendações não é pelo tratamento, meus amores. Se você desistir por algum motivo desse tratamento, continue a realizar essas indicações, porque é o que vai poder ajudar a você não ter interferência sobre elas, né? Ou não ter interferência sobre esse melasma. Porque qual é a diferença de eu estar com tratamento do Invisible ou não estar com tratamento do Invisible? É que quando eu estou em tratamento inteligente, que está freando as ações, qualquer estabilidade que venha acontecer, eu posso frear muito mais do que se eu não estiver fazendo nada. Então, eu recebo muitas mulheres que às vezes essa mancha evoluiu do nada, de uma semana, de um mês. Tem pessoas que ficam anos com aquele tipo de manchinha, daquele tamanho, daquela cor, só por algum motivo, ou depois eu tomou uma exposição solar muito intensa e esse negócio piorou. Mas tem várias outras, milhares e um número muito maior, que essa mancha ela não vai escolher nem momento, nem dia de acontecer. Ela pode piorar, porque lembra que destrinchado todos esses motivos, são muitos motivos para acontecer com qualquer ser humano, né? Então, é muito importante a gente ver essa expectativa de como é que funciona em relação ao tratamento. Outra questão, e assim, só potencializando do que eu falei, é o seguinte, né? Eu falo que rede social ele traz um encantamento que não existe. Então, por isso que eu tenho me proposto mais fazer mais vídeo para vocês, mais autoexplicativos, porque eu vejo que por mais que eu tente me doar ali naquele momento com você, falando com ou então com vocês, né? Porque hoje a gente também tem. Hoje a gente, na verdade, já mudou o nosso atendimento e todo o estado vai ser como palestra, de ver que vocês, às vezes, acabam esquecendo de certas coisas e é o que vai te sabotar lá na frente, né? Então, todas essas mulheres que são postadas lá em rede social, de 1 ano, de 2 anos, de 9 meses, seja lá qual for o tempo, todas elas, meus amores, passaram por instabilidades. Todas elas. Não tem uma para dizer, Agnes, eu fiquei 2 anos com essa mancha invisível. Não existe isso. Isso é um encantamento que não existe. Só que, imagina você 2 anos sem fazer mais nada de tratamento. Você só está seguindo sua manutenção, que só está lhe ajudando na sua pele nesse melasma não voltar. Então, o que você está fazendo em casa é uma manutenção, como você gastaria com muitas besteiras para sua pele. Só que depois que você começa a usar o tratamento, você começa a perceber que não é um tratamento voltado somente para mancha. Ele trata a sua pele, né? Os poros ficam melhores, as linhas de expressão ficam menores. Por isso que a gente vê essa diferença tremenda também de antes e depois, às vezes. Às vezes não é nem mancha, a pessoa tem uma mancha bem pouquinha. Mas o antes e depois se deve mais pela textura, como ela rejuvenesceu, como essa pele está bonita e saudável. E o que você usa em casa é para manter, né? Então, é muito importante vocês terem esse entendimento que não existe nada maravilhoso e milagroso. Tudo existe 2 lados. Agora, que momento a gente pode, e com inteligência, usar do que o tratamento te oferece? Porque eu não quero você repetindo o que foi mais caro, o que é a máscara. E a máscara, ela é só uma sessão. Por quê? Porque seu organismo não pode acostumar. Então, se seu melasma volta em curto
prazo de tempo e você quer fazer de novo, mesmo você pagando, como eu vejo muitas pessoas, mas eu quero pagar de novo, será se eu pagar de novo, eu vou potencializar meu resultado? Pelo contrário, porque o que a gente está fazendo é enganando esse organismo. Enganando porque ele não sabe, mas se ele começa a entender o estímulo, acabou. Não existe mais o que fazer de estímulo nenhum, certo? Então, é muito importante todas essas dicas. Eu fiz até uns lembretezinhos para tentar não esquecer de nada de tão importante. Outra coisa aqui, ó. Você que é de outro estado, que dependa de correio, a gente sempre colocava lá, e tanto que você recebeu, né, esse arquivo chamado Não Esquecer, que tem dito assim, 15 dias antes. Amores, a realidade do país é outra depois da pandemia. As faltas de embalagem, as faltas de profissionais, os correios estão trabalhando terrivelmente e a gente depende dele, infelizmente. Então, tem muitos momentos que a gente não está recebendo a coleta deles. Eu estou disponibilizando um profissional para ir até o correio. Outra questão é, às vezes, de semana retrasada, né? Isso aqui eu tô fazendo hoje, dia 3 de agosto de 2021. Então, é bem provável que eu tenha que fazer outros vídeos, mas esse aqui você tá vendo exatamente hoje, né? E semana passada, por exemplo, a gente não tinha, de 4 funcionários do correio, um estava trabalhando porque os demais tinham pegado Covid. Então, um problema geral, né? Não é um problema interno da empresa, é um problema geral. Então, se você usa de forma contínua e você sabe que você tem que seguir um lote, né? Uma sequência, e que você vai levar sempre 2 produtos. Quando você estiver acabando o primeiro, já peça o seu produto, para você não ter que recorrer ou ficar realmente sem seu produto por causa de uma questão de logística de correio ou de transportadora, certo? Então, sempre peçam seu produto com antecedência. Toda vez que você pedir o seu produto, para a gente enviar um lote para você, você vai ter que mandar a foto do seu lote, a validade que você está usando, para dar a subsequência, como eu falei lá na frente, o tratamento ele vai ser modificado, né? Então, vai ser oscilante. Algum momento você pode pegar a mesma formulação do que do início, né? Algum momento pode acontecer isso, mas não logo em sequência. Por isso que existe uma logística também, uma estratégia de a gente saber o que é que o paciente está usando para ele usar uma outra coisa, para não ter estagnação, certo? Então, que fique assim, esses lembretes. Tem 30 minutos aí que vai dar nosso vídeo, que é exatamente os 30 minutos que você tem lá na consulta presencial, né? Tudo isso que eu falo para cada paciente, em cada consulta, certo? Limpeza de pele, vamos lá. A limpeza de pele, porque eu falei de todos os tratamentos estéticos e não falei dela. A limpeza de pele, ela é recomendada fazer desde que você veja um profissional que ele não utilize de vapor, de ácidos e de esfoliação agressiva, né? Porque tudo isso vai gerar temperatura, ação inflamatória. Então, é importante fazer a limpeza de pele se você necessitar, só que o que é mais importante é você entender que vai ter agora, nessa nova etapa, se eu já não te indiquei do início, porque em determinados pacientes são individuais, lembra? Eu já passo a água micelar. É para a gente potencializar essa limpeza, para não ter essa obstrução desses folículos, desses poros, certo? E ali você começar a ter uma acne por tamponamento, né? Você tá fechando ali, entupindo a respiração dos seus poros. Aí imagina, quem trabalha no computador precisa de estar com protetor com cor e precisa estar com máscara. Então, é impossível, você não vai ficar com cravo e com acne. Impossível. É muito raro uma pessoa chegar assim e não acontecer. Porque você tá com tudo ali que os poros vai obstruir, né? A tonalidade, o excesso de produto, com a questão da temperatura.
Então, uma outra dica que é muito importante, claro que a gente tem muito paciente da área de saúde que precisa usar aquela máscara N95, né? Que é aquelas máscaras cirúrgicas, as máscaras justamente para UTI, para uma região ali que às vezes tem alguns lugares que são obrigatórios. Aquela máscara ali, também é terrível. Mas esses profissionais de saúde que não trabalham muito diretamente no computador, eles vão poder usar um protetor sem cor específico, tá? Então, na sua consulta presencial, a depender do seu caso, eu vou te indicar um protetor para você e produto para você. Então, são coisas importantes que você tem que se atentar a você entender que para cada pele existe um produto. Então, eu vejo muito isso. Hoje, cada vez mais, tem criado os grupos, né, por causa das nossas palestras, e eu vejo que tem grupo que só vai prejudicar aquele paciente, né, em todos os sentidos. Então, tem uma pessoa mais negativa lá, que ela não está de acordo com o tratamento, que ela está achando que o negócio dela não está funcionando e etc., vai desvirtuar você. Ou aquela pessoa que está usando um produto por conta de usou outro e aí está começando a gostar e aí acaba botando no grupo, todo mundo começa a comprar. Cuidado, né? Muito cuidado. Então, a consulta presencial, ela é justamente para a gente identificar o efeito que você teve nesse início, como está a sua pele, como é a sua rotina, e depender da sua rotina, o que vai ser modificado. Todos os produtos indicados, eu não ganho comissão, então você vai comprar em qualquer lugar que você queira. Mas são produtos pensados para não ter nenhum tipo de interferência nos ativos que você está usando para ter efeito em relação ao melasma, certo? E, consequentemente, também está melhorando a sua pele, seja lá qual é o aspecto. Então, precisando tomar algum medicamento, precisando fazer algum tratamento, é importante sim que o paciente nos comunique, né? Agnes, eu vou precisar usar um medicamento tal. Entra lá, porque assim, se acontecer alguma coisa, já sei o que você está usando. E o que depender do que você está usando, eu também posso te ajudar a acelerar ou ter algum tipo de interferência, ou potencializar algum tipo de resultado, poder lhe ajudar, certo? Então, a ideia aqui é poder te ajudar, mediante aquele paciente que venha nos procurar, né? Então, é importante saber de tudo isso, porque é algo que não é agora no início, é para sempre, todas essas informações que eu dei. E saber também que qualquer momento que você tiver alguma dúvida, as meninas estão à disposição, né? A gente tem uma equipe para um atendente para cada estado. Então, todas elas são muito bem treinadas, né? Elas estão condizentes do que eu estou ali indicando ou não. E vai ter coisas que só eu mesmo que vou saber o que identificar e vou pontuar. Olha, fulano, todo mundo é passado por mim. Então, elas vão mandando a mensagem, Agnes, respondi certo? Agnes, o que eu devo responder para esse paciente, né? Se eu estiver ali em atendimento presencial. Se for algo muito específico que você queira falar comigo e não precise pagar uma consulta para voltar, eu te respondo em relação ali no WhatsApp, certo? Eu só não fico disponível no WhatsApp, porque vocês bem viram como é essa questão de atendimento e logística. Nem no meu telefone eu pego para realmente não ter nenhum tipo de dispensão ou alguma coisa de algum motivo. Eu sempre falo o seguinte, aconteceu alguma coisa com minha filha, aconteceu, me liga, porque o WhatsApp eu não vou ouvir, certo? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado. Qualquer coisa e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. É muito importante que você veja esse vídeo antes mesmo da consulta presencial, tá bom? Um beijão!